Yahushua nos deu poder e autoridade sobre toda a força do inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Deixa eu estender a minha mão aqui, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para examinarmos alguns textos. Lucas 10, 19. Vamos começar por aqui. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. 10, 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sobre toda a força do inimigo. Vamos ainda em Ivrit capítulo 2, versículo 14, adulterado aqui para os hebreus. Eu e minha querida esposa tivemos a oportunidade de visitar toda a Grécia, praticamente os principais pontos da Grécia, o tour pelas ilhas gregas. E ali você encontra uma concentração de nomes pagãos, né? De Zeus em vários lugares. Isso é uma tradição que inclusive tentaram trazer para dentro das Escrituras Sagradas. Bom, mas vamos ao texto 2:14 de Ivrit, adulterado aqui para Hebreus. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Yahushua, participou das mesmas coisas para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, Satã, Sati, Satanás, do jeito que quiserem. Eu sei que ele já foi aniquilado. Isso aí eu tenho certeza, sem nenhuma dúvida, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o Altíssimo não está em queda de braço com Satanás. A superioridade do Eterno, Todo-Poderoso, que veio através de Yahushua, o Filho, né? Porque lá em 28 também de Ben-Yahu, ou Matiti Yahu, se você prefere lá o hebraico bíblico moderno, capítulo 28, todo o poder me foi dado, ele diz aqui, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Recebeu toda a autoridade. O Altíssimo é um assunto até que não deveríamos nem comparar, nem fazer menção de tal fato, mas para que sejamos mais didáticos um pouco sobre o assunto, o Altíssimo Eterno e Yahu não está em queda de braço com Satanás. Já aniquilou, e toda a força do inimigo já foi debelada. Infelizmente, alguns, ao faltar-lhes o conhecimento, as Escrituras não falam de conhecimento de modo geral. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento maior, mais profundo, que somente o Espírito da verdade é que nos transmite. Não é mesmo? Então, todo poder, toda autoridade, e ele deu aos chamados Yahu, Shoarim, os filhos do Altíssimo, os que creem em Yahushua, deu essa autoridade, esse poder. Então, de um lado, nós encontramos a tentativa do inimigo mortal da humanidade, tentando atacar aqueles que não têm o conhecimento da verdade. E quando alguém não tem esse conhecimento maior, conhecimento mais profundo, às vezes pode realmente até tornar-se presa fácil do inimigo mortal da humanidade. Mas quando você tem o conhecimento,
Você sabe que você é filho do Altíssimo, está assentado com Yahushua nos lugares celestiais, reinando juntamente com ele. Sabe lá o que é isso? Sobre todo principado, sobre toda potestade, todo tipo de força, poder organizado, venha de onde vier, das trevas. E você tem essa superioridade, esse conhecimento, aí, calma lá, né? Quando bate uma tentação à sua porta, você imediatamente pode rechaçá-lo, expulsar definitivamente, na autoridade do nome do nosso Salvador amado. Nós fizemos até uma comparação aqui outro dia, e às vezes até coloco em prática também, nos momentos oportunos. Você pode repreender o mal em nome do nosso Salvador amado, sem precisar falar nome hebraico, aramaico, grego, latim. Em nome, né? Em teu nome, ó majestade, o teu nome, eu destruo essa resistência satânica contra a minha vida. Em teu nome eu coloco as mãos sobre os enfermos, aqui sobre o enfermo, às vezes dentro da própria casa. Você não falou nem nome hebraico, mas acertou em cheio. Acertou 100%, né? Porque você entrou num mundo espiritual que suplanta essas incongruências que existem por aí afora. No tocante ao hebraico, as transliterações das mais diversas. Nós temos a preferência aqui, sem dúvida alguma, né? Já é público e notório, e a Yahushua. Mas lembramos sempre as pessoas que ele não está limitado a um só nome, né? Maravilhoso Conselheiro, Ur, Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não é título não, viu? Se você está confuso achando que é título, está completamente equivocado, é nome mesmo. E lá em Apocalipse também, Canoa de Galute, e o seu nome é Fiel e Verdadeiro. Capítulo 19, versículo 11, isso mesmo? Vamos conferir aqui? Depois não tem que fazer algumas ressalvas. Inclusive eu estou tendo uma certa dificuldade agora de fazer superposições assim na tela, as corrigendas. Não sei, talvez esteja me faltando essa habilidade aí no trato com a internet, né? Mas, na realidade, capítulo 19, versículo 11, vamos ver o que fala. Vamos direto ao assunto. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se, não é título não, que chama-se Fiel e Verdadeiro. E ele julga, fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Tem mais. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis, Morriul dos senhores aí, né? Porque no caso aqui não exigiria uma transliteração para a expressão seguinte. Nós temos ainda... Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Yahuwah. Verbo, no princípio era o verbo, a palavra logos, né, no grego. Então, inúmeros nomes porque ele age de maneira multiforme. Mas o que nós estamos enfocando aqui nesta oportunidade, chamando a nossa atenção para a autoridade que nos foi dada contra principados e potestades. Hoje mesmo eu tive a oportunidade e o privilégio, tem um ditado, um adágio que diz assim: fulano sabe o mato que ele tira lenha, não tem uma coisa parecida? Satanás sabe também onde ele mexe.
sabe onde ele mexe. Quando a pessoa está fora das Escrituras, agora apareceu um bando de malucos aí dizendo que a Escritura tem não sei quantos mil erros, né? Aqui não tem nenhum imbecil, né? Nenhum otário. Então, são 50 e tantos anos de preparo, disciplina, merecidos castigos. Né? Eu provo a autenticidade escritural para qualquer um. E olha, até com fontes hebraicas, hein? Até com fontes hebraicas. E não é só a Torá e o Taná, não. Até a própria Brit Hadashah. Entendeu? O hebraico koiné, entendeu? O hebraico koiné. Todas as expressões que você encontra, às vezes, no grego, muitas pessoas mal informadas acham que é somente grego. Não. A origem principal é hebraica, viu? A hebraica é com a confirmação que vem depois para o grego, da Septuaginta e tudo mais. Argumentos, se eu for falar sobre isso, eu vou ficar o resto da noite aqui, não é? Tenho muitas provas aqui, inclusive atestando a autenticidade escritural, profecias em relação ao Mashiach, Yahushua, Messias que já veio. Só aqui eu tenho mais de cerca de 300 provas. Então, é realmente a palavra do Altíssimo. Muitos estão se distanciando desta palavra, por ouvirem espíritos enganadores, ensinos de demônios nos últimos dias. Alguns apostatarão da fé. Infelizmente, alguns estão apostatando da fé. Deixaram de ler as Escrituras, estão se tornando presa fácil do inimigo. Porque a fé vem pelo ouvir e pela palavra. Por que esses malucos não tentam provar para mim, não tenta apresentar para mim esses milhares de erros que tem nas Escrituras? Eles fazem menção, né? Transliteração hebraica, fonética verdadeira, mesmo assim dentro de uma análise diacrítica, entendeu? Isso aí é outro assunto, entendeu? Adulteração e tal, uma coisa ou outra pode ser, realmente deve ser corrigido, mas classificar as Escrituras como milhares de erros, isso é coisa de maluco. E se você for na conversa deles, o que vai acontecer? Vai deixar de ler as Escrituras. Inclusive, eu gosto muito de deixar debaixo do meu travesseiro, ali, quando eu durmo. E várias, que eu tenho aqui várias versões, já consegui humildemente para a exaltação da majestade, de tanto folhear, as páginas foram, né? Mesma coisa o meu computador aqui, o teclado, as letras já apagaram de um ali, já estou com outro aqui, de tanto escrever para a exaltação da majestade. Se você quiser também versão hebraica, tem aqui, ó. Essa aqui eu nem vou mostrar, fazer propaganda não, porque tem alguns erros, já comentei com o redator lá, e ele está disposto a corrigir, inclusive lá onde fala em 22:14, nessa versão, diz que Yahushua afligiu a Satanás. Isso não existe, ele aniquilou, entendeu? Lá em Menyahu também, Matitil Yahu, eles omitiram lá o texto final de batismo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Então essa confusão toda é para que você se afaste das Escrituras e se torne presa fácil de Satanás. Agora eu vou lhe ensinar um segredo. Se você é filho do Altíssimo, eu tenho tido a oportunidade de receber vários comentários aqui bem edificantes e me dirijo em especial a esses irmãos. A maneira de você eliminar de vez toda dúvida é extrair de dentro das Escrituras
a palavra inspirada, dada pelo Espírito da verdade. Né? Cidadão aqui de nome, acho que, se me permite falar o seu nome aí, Gelson, Gelson Mendonça, fez um comentário sobre o Nicodemos, né? O novo nascimento ali, ele foi na calada da noite lá, com medo de ser expulso da sinagoga, quem reconhecesse que Yahushua era Machia, né? Aí já seria expulso imediatamente, então foi na calada da noite. Então. E nosso Salvador amado chama a atenção o seguinte: você é mestre em Israel e não sabe isso? Mestre em Ashuru e não sabe disso? Né? Não sabe disso? Nascer de novo ser necessário para entrar no reino dos céus. Então, quando você age pelo Espírito, você tira de dentro das Escrituras Sagradas a palavra inspirada, eu não tenho que ficar perguntando para as pessoas, fulano de tal, fulano, ciclano, beltrano, será que eu estou falando certo? Né? Eu às vezes falo um pouco devagar mesmo, eu gosto de pensar para falar antes. Tem gente que fala para pensar, eu gosto de primeiro pensar para falar. Né? Então, a autoridade que nos foi dada, ela vem pelo Espírito da verdade. Você pode encher sua cabeça de hebraico, aramaico, grego, latim, português. Quando você estiver frente a frente com o capetão lá, Satanás, Satã, do jeito que você quiser, ele vai rir da sua cara. É igual aqueles jovens lá que o emissário Shaul, né? Tinha autoridade, exercendo a sua autoridade, aqueles moços lá, né? Aqueles jovens lá, foram expulsar o demônio deu uma surra neles, falou, eu conheço Yahushua, sei, conheço o apóstolo Paulo, o emissário Shaul, quem ele prega, agora vocês, e deu uma surra naqueles jovens. Deu uma surra naqueles jovens. Então, a autoridade é dada pelo Espírito da verdade. Eu já contei aqui, inclusive, a experiência, e aproveito a oportunidade, conhecido nosso amigo, ele às vezes ficava com o corpo roxo, corpo roxo de tanto apanhar, apanhava dos demônios quando não obedecia os demônios. E nós começamos a ministrar a palavra para ele, então. É desses caras que ficam distribuindo esse papel na rua, para consultar isso, aquilo, quando eles não obedecem, o demônio dá surra, né? Sabia disso? Pega eles e tapa. E às vezes fica com o corpo roxo, literalmente roxo, tanto apanhar. Então, a autoridade é dada pelo Espírito da verdade. E diante de inúmeras provas também, comprovado a existência de Satanás, dos demônios. Então você precisa de poder e autoridade para vencê-los. Eu costumo dizer que os chamados satanistas são os maiores divulgadores da existência do Criador. Satanista é o maior propagandista, o maior divulgador da existência do Criador. Ele está se opondo a quem? Essa historinha de que ele é o lado, o outro lado do Salvador, isso aí não pega, né? Nós temos uma distinção bem clara entre o bem e o mal, individualizando-se no caso. É um assunto muito interessante que oportunamente poderemos até falar a respeito. Então você precisa de autoridade, principalmente no mundo atual que nós vivemos. E essa autoridade é hoje mesmo, conforme já falei, eu tive a oportunidade de exercer essa autoridade. Exercer essa autoridade. O Espírito de Yahushua revela as coisas. E mostrou o inimigo tentando se opor, às pregações, às palavras, tentando se opor a mim. E o mesmo Espírito da verdade disse para mim, exerça a sua autoridade, a autoridade que eu lhe dei. Não tem ainda. Demônio pode parecer musculoso, halterofilista. Pode ser do tamanho que tiver. Uma coisa eu sei. E Yahushua já o aniquilou no madeiro uma vez por todas.